Hoje, para nós, é um dia extremamente especial. Nós estamos recebendo a visita do engenheiro José Lourenço Messina, atual secretário de Esportes da Prefeitura Municipal de São Paulo. Acredite, engenheiro, a alegria que nós sentimos de estar recebendo. O senhor é uma pessoa por demais importante. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui falando com você, comunicando-se com os seus fãs nesse canal aí nascente e crescente. Muito obrigado. O senhor é uma pessoa, que eu digo honestamente, que tem o currículo mais fantástico que eu já pude conhecer, dada a sua capacidade, a sua importância, que eu tomaria a liberdade de lhe perguntar. O senhor poderia, eu tenho aqui o script, mas eu queria que o senhor falasse um pouco da sua vida, porque é fantástica. A minha vida ela é uma vida que tem uma raiz italiana muito forte, né? Meus avós vieram da Itália, vieram de uma cidade pequenininha chamada Riposto, meus pais advogados, e aí não sei porquê eu enveredei pelo caminho da engenharia, né? Então sou engenheiro de produção, formei-me em 81 na USP, né? Engenharia de produção, que é uma engenharia pouco conhecida e pouco divulgada, né? Mas é uma engenharia que tem muita capacidade de transformar as situações que existem para fazer mais com menos. Que foi exatamente essa profissão acabou sendo muito adequada para a atual função que eu tenho. Então, além de engenharia de produção, depois eu fiz a minha pós-graduação também na USP. Hoje dou aula na ESPM de Marketing Esportivo Incentivado, na PUC de Gestão de Negócios, no MBA da PUC. Trabalhei a minha vida no setor corporativo, fui 10 anos Grupo Telecom Itália, depois 5 anos Grupo Telefônica. Nos últimos 6 anos eu tenho a minha empresa na área de marketing esportivo e cultural. Comecei essa empresa do zero também, hoje ela está estabelecida e bastante pujante no setor, é um dos líderes no setor de marketing cultural do país. E por uma luz da vida, uma luz divina aí, eu que já tinha tido uma experiência muito interessante quando era ainda jovem na Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, com o Caio Pompeiro Toledo, que era o secretário de Esportes do Estado. Depois também tive uma passagem na Secretaria do Interior, Dr. Chopin Tavares de Lima, fui presidente da Juventude do PMDB em 1982 e mantive sempre amizade e relacionamento na minha vida inteira com muito ênfase, porque eu acredito de fato que o relacionamento é um valor. O relacionamento não é simplesmente uma palavra que não tem um significado. É muito valoroso, né? Relacionamento interpessoal e desapegado. Como eu sou uma pessoa de relacionamento, eu mantive uma amizade com o Celso Jatene, que era o antigo secretário de Esportes, por 35 anos. E o convite partiu dele no meio de março, completamente inesperado. Eu estava na minha vida empresarial, totalmente comprometido com a minha vida empresarial, dando minhas aulas, quando o Celso, inesperadamente, um dia depois de um almoço, me convida para ser secretário. E aí eu acabo aceitando porque, de alguma forma, eu queria retribuir para a sociedade aquilo que eu tinha tido, em especial meus anos à USP, onde eu fui um aluno que não tive que pagar a faculdade, logicamente. Então, eu estou vendo nesse momento da minha vida a oportunidade de retribuir para a sociedade aquilo que eu recebi em termos de conhecimento. Então, a minha vida foi isso. A minha vida sempre foi uma vida no mundo corporativo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, de conhecimento. E, de fato, Bernardo, a parte de relacionamento é que me levou aonde eu estou hoje. Não só na função que eu estou hoje, mas toda a minha vida profissional ela foi pautada em relacionamento.
as grandes alavancas que eu tive na minha vida foram usando esse relacionamento desapegado. Eu sou tão apaixonado por esse tema que eu também, assim como você tem o seu livro sobre drogas, eu também tenho um manual, não é ainda, eu sou muito preciosista, então para se transformar num livro tem que escrever muito bem, mas eu tenho um manual que é resultado de uma pesquisa para-acadêmica sobre relacionamento. Então, basicamente é isso a minha vida. Eu estou hoje nessa função, é uma função de muita responsabilidade, de alto impacto, e que me deixa muito feliz de poder estar hoje fazendo a gestão do dia a dia e a gestão estratégica do esporte na cidade de São Paulo. Eu, particularmente, acho que eu e quem lhe conhece, São Paulo ganhou muito com você ter assumido a Secretaria de Esportes, porque quem lhe conhece sabe a sua dedicação, o seu amor por aquilo que faça. Acredite, é um prazer, é uma honra, por isso que eu faço tanta questão de divulgar que a partir de 1º de abril, São Paulo ganhou um super secretário. Eu que agradeço aí, eu que agradeço essa paixão, eu acredito, é muito bom falar, mas você exercer a paixão é melhor ainda do que você falar sobre paixão. Verdade. Né? Em que pesa as dificuldades. Em que pesa as dificuldades. Eu evito falar a palavra problema na secretaria. Vamos falar a solução. A gente fala só em oportunidade. Literalmente, se você rasgar a palavra problema e colocar a palavra oportunidade, muda toda a perspectiva da situação. Se você tirar a palavra acho e substituir por acredito, você muda a sua postura diante das situações que você tem que propor. Eu acredito em muitas coisas, eu não acho nada. No fundo é isso. Então, tem algumas tecnicalidades do mundo corporativo que de alguma forma eu incorporei, que eu estou trazendo para o mundo público, para a gestão pública. E a gestão pública, ela é uma gestão que começa com pessoas que têm um padrão diferenciado. O funcionário público, ele é uma pessoa que tem uma característica de ter uma alta segurança, porque ele não pode ser desligado. Por outro lado, ele tem um reconhecimento dos serviços financeiros muito aquém do que ele espera que tenha. Então, ele tem segurança, mas não tem um reconhecimento salarial pela função dele. Segundo, o funcionário público ele tem pouca variedade. O funcionário público ele tem essa característica de fazer muito tempo a mesma função. Então você tem que... São atos repetitivos. Então, uma das coisas importantes de você fazer logo no início de qualquer mandato ou qualquer atividade, verificar as possibilidades da oportunidade de mudanças internas. Num primeiro momento, o funcionário fica perplexo, mas no segundo, imediatamente, ele já fica feliz, porque ele continua tendo a segurança do trabalho dele, mas ele muda, é variedade. Todo ser humano precisa de variedade. Outro aspecto que o funcionário público tem que ser tratado diz respeito ao reconhecimento, ao funcionário público sentir-se importante. E esse é a outra característica que vem da vida privada para o gestor público, que é importante ser reiterada, reforçada. E o reconhecimento ele acontece hoje na Secretaria todo mês. Nós temos uma reunião mensal onde a gente reúne todos os funcionários e em toda a reunião existe o reconhecimento de alguns funcionários pelo que eles fizeram de excepcional, de olímpico naquele mês. Por último, uma outra característica importante de reforçar no funcionalismo público é a questão de conexão. Eles estão há muito tempo juntos. Eles estão muito tempo unidos. Por outro lado, um não conhece o outro, embora estejam há 35 anos juntos, 40 anos juntos.
Então existe um esforço muito grande nosso de integrar esses funcionários que estão trabalhando há tanto tempo juntos, mas que não se conhecem. Então esses 4 eixos aí de segurança, variedade, reconhecimento e amor ou conexão entre os funcionários, eu estou reforçando. Então uma das primeiras ações que eu fiz foi a de valorização do funcionário. Eu criei um projeto, não mais que um projeto, criei um programa de valorização do funcionário público chamado Semear Conquistas, onde durante os 9 meses da minha gestão a gente está levando palestrantes para falar sobre esses temas. O Lars Grael, a Maura Image, esportistas conhecidos, o Ricardo Silva, que cuida da genética do ser humano ligada à questão do esporte. Enfim, a gente está valorizando o funcionário público, porque os funcionários que frequentarem esse programa vão ter pontos para subir na sua carreira enquanto funcionário público. Sabe qual o custo disso para a gente, Bernardo? Zero. Zero. Nós não tivemos nenhum custo. Mas é tão importante que é o que motiva o funcionário público. Essa é uma questão, eu fui até procurar literatura sobre motivação do funcionário público e é muito escassa e pouco estudada, porque acho que foi tão procurado esse caminho de como motivar o funcionário público e as pessoas acabam desistindo porque não conseguem encontrar esse eixo, né? Como eu sou um estudioso de relacionamento, né, eu acredito bastante que todo funcionário público e toda pessoa em si tem um inconsciente muito forte. O inconsciente ele é responsável por 80% das nossas respostas. Eu mesmo agora tem coisas que estão pré-trabalhadas no meu inconsciente, eu acabo até respondendo no automático. Mas até na minha resposta eu pretendo evitar isso e raciocinar para responder, porque a resposta sai fresca, nova, não fica naquela ladainha de que você sempre sabe. Exato. Então, o funcionário público, tem um outro tipo de funcionário público também, que é aquele funcionário público que foi nomeado por um cargo em confiança. Então, você convive numa secretaria com dois tipos de característica muito diferente. Um que é nomeado e outro que não é nomeado. O que não é nomeado fala para o que foi nomeado, olha, você vai passar, eu vou continuar. Então, tudo que você fala não tem importância para mim. O outro fala, puxa, você não vai crescer na sua vida, você vai continuar a vida inteira assim, você nunca chegou aonde eu cheguei. Então, existe uma diferença entre essas duas pessoas que são funcionários públicos, que tem que ser tratada também. Como unir essas pessoas? Qual é o ponto de encontro que esses dois funcionários públicos podem ter em comum? E, na minha visão, é o relacionamento. Né? Porque o relacionamento ele é interpessoal, ele conecta as pessoas e ajuda a crescer. Todo mundo também, Bernardo, todos, temos duas necessidades humanas do ego. Temos, 4 do ego e 2 do espírito. Essas 2 do espírito são compartilhamento e crescimento. Então, nesse sentido é que eu atuo. Para os 2 funcionários, aquele que é de carreira e aquele que é não concursado. Os 2 merecem o nosso carinho, o nosso apoio. E esse programa Semear Conquistas, que foi a primeira medida que eu tomei na secretaria, foi de você aproximar essas pessoas pelo inconsciente, pelo aquele inconsciente coletivo que é comum a todos. Mas é uma tarefa muito difícil, porque existem 3 tipos de pessoas entre esses funcionários. Existem aqueles que estão engajados, totalmente engajados. Existem aqueles que estão parcialmente engajados ou indiferentes. E existem aqueles que são totalmente desengajados ou que são os contrários de plantão. Tudo que você faz não tem sentido. Tudo que você faz não vale a pena. Tudo que você faz eu não vou dar ouvido. Felizmente, esse tipo de pessoa é muito
pouca o percentual das pessoas, é um percentual muito pequeno. Então a gente tem que trabalhar para os engajados e para os parcialmente engajados que eles se engajem. Esses a gente vai ter que acolher, conversar e deixar que eles se redescubram, porque eles vão estar sempre contrários ao que você está propondo, o que você está fazendo. Nada é suficiente, nunca a pessoa está satisfeita, nunca a pessoa vai estar alinhado, tudo que você faz tem um porém, tudo que você faz tem um problema. Tanto que a gente resolveu também fazer uma ação de enterrar os problemas. A gente chamou um dia todos os funcionários lá e pediu para todo mundo escrever os problemas que eles tinham no dia a dia. Aí saiu uma caixinha de surpresa. Eu fui vestido de monge franciscano. É verdade. Peguei essa caixinha, fizemos um buraco no meio do Parque das Bicicletas e a gente enterrou simbolicamente os problemas. Aqui não tem a palavra mais problema, aqui é oportunidade. A gente fez isso. Que e legal. Simbolicamente a gente enterrou os problemas na secretaria. Isso é importante. Eu quero saber uma coisa importante para mim. Com sua experiência como engenheiro e como dono do marketing, essas duas profissões, se levadas ao poder público, qual a relação entre elas? Olha, é bastante... como engenheiro e como marqueteiro, são duas respostas diferentes, né? Como engenheiro, a gente usa ferramentas básicas de engenharia de produção para equacionar o maior de todos os problemas, que é a questão de você não ter recursos. Você não tem recursos, por outro lado, você tem umas 200 necessidades de coisas para fazer. Como fazer, então, para você resolver as 200 necessidades se você tem recursos escassos? Então, o que eu, como engenheiro, faço na secretaria? Como eu não sou o senhor da razão, e ninguém é, eu, para cada problema da secretaria, eu ponho 4 colunas. 4 coluninhas. Primeiro, qual o custo para resolver aquele problema? É 1 milhão? 5 mil reais? 10 reais? Não tem custo ou é 200 milhões? Muito bem. Segundo critério, qual o tempo para resolver aquele problema? Vai levar 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 dia? Quanto que vai ter de tempo para equacionar aquele problema? Terceiro critério, qual o impacto social daquele problema resolvido? Eu vou atingir 10 mil pessoas, 5 mil, 10 ou 2 pessoas ou 1 pessoa? Uma vaga para deficiente, por exemplo, é um grande problema, custa nada, porque é pintar a vaga, e você está resolvendo a vida de muitas pessoas que têm problema. Né? E por último, a urgência do problema. Tem problemas que, se você não tratar, pode cair a arquibancada, pode, enfim, criar uma situação de extremo risco para a saúde. Então, esses 4 eixos, essas 4 coluninhas, eu ponho na frente de qualquer problema que vem me trazer. Ele é urgente ou não urgente? Custa muito ou custa pouco? Tempo para resolver é curto ou é muito demorado? Né? É para poder equacionar todo o problema. Para poder equacionar todo o problema. E, por último, a velocidade, ou seja, se ele custa, se é urgente, e o impacto social. Esses 4 eixos. Você coloca os 200 problemas, um vai custar pouco tempo para resolver, é muito urgente e tem alto impacto social. Esse vai ser o primeiro que eu vou atingir. O último qual vai ser? Aquele que custa muito caro, leva muito tempo para resolver, tem pouco impacto social e não é urgente. E aí você consegue, como engenheiro, com uma simples regra básica, equacionar esses 100, esses 200, esses 500 problemas. Tá certo? Isso é engenharia. Engenharia pura aplicada à gestão pública. Além disso, tem uma ferramenta básica de engenharia que chama
ciclo SPCD, né? Desculpe, PDCA, agora tinha uma sopa de letra aqui, PDCA, que é planejar, fazer, controlar e rever. Tudo. E na secretaria a gente está também usando essa ferramenta. Com relação ao marketing, que aí é a segunda parte da resposta, o marketing é uma ferramenta pouquíssimo usada para a oferta que tem a secretaria. Muito pouco usada. Porque é uma crença do funcionalismo, da gestão pública, que é tudo pago. No fundo é tudo muito barato. E a gente não vende o que tem. Então, o exemplo básico, muito fácil de entender, é o seguinte. O Pacaembu, ele custa para a cidade de São Paulo 6 milhões e 200 mil reais por ano. Custa 6 milhões e 200. São 138 funcionários, tem conta de luz, conta de água, você tem segurança, você tem pintura, limpeza, enfim, ele custa para a cidade 6 milhões e 200 mil reais por ano. E receita do Pacaembu? Receita vem dos jogos, dos eventos, dos aluguéis. Então a gente tem hoje, ninguém faz essa conta. E ninguém sabe, a gente estima que essa conta não feche, que ele custe mais do que a gente arrecada. Até é justificável por ser um equipamento público. Mas, se a gente fosse um pouco marqueteiro, a gente consegue assim, gerar mais receita. Por que não fazer um jogo de rugby no Pacaembu? Existe uma tabela pública de preço, só para você ter uma ideia, para você alugar o Pacaembu por 3 horas para fazer um jogo de futebol no período da manhã, paga-se 30 mil reais. O Allianz Parque é 89. O Morumbi são 120 mil reais. Porque o equipamento público, ele não necessariamente precisa ter lucro. Então é o preço do custo mesmo. Então por que não alugar um Pacaembu por 30 mil reais para fazer um jogo de futebol corporativo lá? Porque as pessoas não sabem. Então tem que cacarejar. Não pode ser pato a gestão pública de fazer, botar um ovo grande, sair quietinho e não falar nada. Tem que ser galinha. Põe o ovo e cacareja. Então o Pacaembu, eu estou fazendo um esforço muito grande de gerar eventos para o Pacaembu. No dia 11 e 12 de junho, a gente fez na Praça Charles Miller um festival do pastel. Mas o que tem a ver isso com esporte? Não tem nada a ver com esporte, mas tem a ver com lazer e recreação, que são outras duas competências da nossa secretaria. Então, a gente promoveu esse festival com a iniciativa privada. Foram 55 tendas que foram montadas e a gente pela primeira vez abriu o estádio e aquelas grades que circundam o gramado para a população entrar, literalmente entrar, passar o Dia dos Namorados dentro do estádio, e a gente conseguiu então gerar lá em 2 dias, Bernardo, 2 dias, foram 98 mil pessoas, 98 mil pessoas. Foram vendidos 60 mil pastéis. O estádio tem um museu do futebol. Todo sábado, todo sábado, a entrada é de graça no museu e vão cerca de 1.200, 1.500 pessoas por sábado em média. Nesse dia do Festival do Pastel, a gente subiu para 191% a frequência no Museu do Futebol. E as pessoas puderam conhecer o estádio, gerou-se valor. Isso é puro marketing. Mesma coisa a gente fez depois, e para não dizer que é o estádio Pacaembu, que é uma coisa muito... fez no Serete, que é um parque no Tatuapé, no Jardim Anália Franco, onde a gente fez o Festival do Churros. Ali superou todas as expectativas. Ali a gente teve 132 mil pessoas em 2 dias, e foram vendidos 160 mil churros. Então ali foi assim, o Tatuapé parou por conta do Festival do Churro, que nunca tinha sido feito lá. Imagina o que gerou de negócios, de economia, de lazer para a população. Então o marketing é uma ferramenta importante, tem que ser usada com muito critério, mas muita sabedoria, porque agora esses festivais,
acabaram sendo uma alavanca para outros e para outros empreendedores. Então a gente vai ter o Festival da Coxinha, Festival das Flores e Morango, Festival da Comida de Rua Mediterrânea, Festival do Milho, o Piquenique no Parque, Semana da Criança no Pacaembu. Nós vamos ter, enfim, várias iniciativas que nascem de conversa, nascem da necessidade que o público tem de gastar pouco, né? Curtir o que tem e não pagar. A gente tem o equipamento público à disposição e a população não sabe o que pode usar, não aprecia o que tem. Então a nossa função como gestor público é colocar esses espaços à disposição da população. Eu acho que a Secretaria de Esportes, depois da saúde, eu acho que a secretaria mais importante. Eu sou advogado criminalista. Há muitos anos eu milito na área. E uma das principais coisas que gera violência, principalmente nos bairros periféricos, é a falta de a população, principalmente os jovens, terem o que fazer. Eles não têm o que fazer, o que eles ficam? Eles ficam idealizando o crime como solução da vida deles, que é o emprego que paga mais. Se eles estivessem jogando futebol, se eles estivessem com alguma atividade, ainda que não fosse jogo diretamente, mas poder ir numa festa como essa, nós teríamos uma Bernardo, história diferente. é uma coisa, de novo, vou ser bastante enfático com a questão, que a prefeitura, a secretaria, ela põe ovos maravilhosos e não divulga. Esse né? que é o grande Nós problema. temos, para você ter uma noção, né? As artes marciais é uma prática esportiva milenar e que tem umas 20 modalidades em São Paulo. Judô, jiu-jitsu, jiu-jitsu, muay thai, karatê, enfim, taekwondo. Cada manhã em São Paulo, no fim de semana, sábado e domingo, aproximadamente 20 mil jovens, 20 mil, praticam artes marciais. De graça, estou falando, não é que precisa ir em academia para fazer. A prefeitura disponibiliza e pode ir para 400 mil, 500 mil. A gente podia ser a cidade das artes marciais, por exemplo. É que a gente divulga pouco. A sua oportunidade aqui está no seu canal é para divulgar, para saber que as artes marciais podem ser um canal, porque todo o esporte de artes marciais tem toda uma retilinidade, uma disciplina, trabalho em equipe, perseverança, que são todos atributos e valores que o jovem, se ele introspecta isso. Outro dia eu peguei uma motorista de táxi no Uber e ela, depois de alguma conversa, ela chega e fala: eu sou praticante de karatê, faço karatê das 8 às 10 da noite. Falei: puxa vida, é Uber, faz isso, é enfermeira e pratica. Você percebe que ela é uma pessoa íntegra, uma pessoa que respira bem, se comporta bem, fala bem. Se você vai para os esportes radicais, é um outro tipo de característica de pessoa, mas também está lá andando de skate, andando de bike, mountain bike. Por fim de semana, em São Paulo, tem mais de 20 mil praticantes também. 20 mil de artes marciais e 20 mil de temáticos de esportes radicais. Você vai no Parque Tietê, ou do lado no Parque de Esportes Radicais, está cheio de gente praticando. Fora que nessa gestão, o que houve de número de balls, que é aqueles lugares de praticar skate que explodiram em São Paulo. São Paulo tem 400 mil praticantes de skate. Talvez uma das maiores cidades do mundo de praticantes de skate. Então, essa prática esportiva, fugindo do tradicional futebol, que aí nem se fala, né? A gente tem os Jogos da Cidade, que são 30 mil jogos. Cada fim de semana tem 300 jogos de futebol oficiais, os Jogos da Cidade. Se a gente for pensar, realmente o esporte, ele é um mitigador das doenças que vão acontecer se você não praticar esporte, né? Uma máxima. O esporte, ele obriga que todo o nosso corpo produza vários hormônios que, no fim das contas, eles vão propiciar que as sinapses dos nossos neurônios, o contato dos neurônios aconteça com mais frequência.
Isso é maior estímulo a pensar, maior estímulo a raciocinar, maior estímulo a fazer, a ler. Então, o esporte, com todos esses hormônios que são liberados durante a prática esportiva, propiciam que a nossa cabeça rejuvenesça, que a gente esteja bastante ativo. Nós temos vários exemplos também com os idosos que praticam esportes e os idosos que não praticam esportes. O idoso que pratica esporte, ele tem recentemente a gente promoveu esse estudo, e as 12 características físicas de um idoso com mais de 60 anos até 90 anos, eles melhoram sensivelmente se ele praticar esportes, né? A capacidade dele se levantar, a capacidade de ele andar rapidamente, a capacidade de dobrar o braço, de esticar o braço. Se ele pratica esportes, ele aumenta essas capacidades que são fundamentais para a pessoa ter uma qualidade de vida na melhor idade, né? Então, tem várias coisas que o esporte impacta, seja no mais jovem, está se formando. Então, são 3 tipos de esporte, né? O de recreação, o educacional e de alto rendimento, e isso, de alguma forma, propicia a mitigação dos riscos de saúde. Há uma máxima que a gente ouve muito no mundo jurídico que diz: quem pratica esporte não pratica crime. A pessoa tem a mente ocupada. Você pega o karatê, eu fui praticante de karatê, eu cheguei à faixa marrom. Esse exercício lhe provoca uma filosofia, um valor que não admite você praticar crime. Quem pratica karatê não é violento. Eu estou totalmente de acordo. É curioso que essa questão de retilinidade, de caráter, quem pratica karatê, quem pratica taekwondo, todas as artes marciais, dificilmente faz alguma coisa errada. Exatamente. Eu vou pedir licença por um rápido break. Gente, meus amigos, não saiam daí não. Eu volto já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Meus amigos, voltamos. Vamos continuar com essa entrevista maravilhosa, muito gostosa, de um ensinamento muito forte. Messina, eu queria que você falasse um pouco, divulgasse um pouco sobre as propostas que estão sendo executadas na sua gestão como secretário. Então, a grande verdade, Bernardo, é que existem... eu vou só falar um pouquinho do que já está acontecendo e vou falar uma grande novidade para São Paulo. Opa! Né? A gente tem hoje 50 equipamentos, clubes em São Paulo, são pouquíssimo frequentados, na cidade inteira. Estou falando de Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro, próprio Pacaembu, né? Pouquíssimo frequentado. Tudo de graça, sem a necessidade, até em alguns clubes, de fazer carteirinha para poder nadar. Então, isso é uma atitude muito simples que o munícipe tem que fazer, o cidadão precisa fazer. Entra no site da Secretaria Municipal de Esportes, vê onde que é o clube mais próximo da sua casa, vê o horário que está aberto e pratica esporte. Tão simples quanto isso. Precisa só levantar com disposição
para praticar Com esportes. vontade. Os 50 clubes, além deles, nós temos na cidade de São Paulo 280 clubes da comunidade, que são basicamente um campinho de futebol, um bar, uma quadra poliesportiva, uma quadra de bocha, que estão espalhados na cidade inteira. 280 clubes da comunidade. E que a cidade ainda não despertou para tomar esses clubes e praticar esporte e estar lá realizando atividades esportivas. O que eu ia falar de realmente muito novo e que vai acontecer, acho que você conhece a região mais explosiva de São Paulo, é o Jardim Ângela. Você conhece? Jardim Ângela, Jardim Cristina, e aí vai. Exatamente. Capão Redondo. Essa região, ela é um barril de pólvora, ela é tomada por traficantes, por gente beligerante, enfim, é uma região totalmente inóspita, muito distante, uma via de ida e uma via de volta, que é a Avenida Boi-Mirim. Para você chegar lá é 1h40, 1h50, 2 horas, para sair de lá também. Então, as pessoas de lá do Jardim Ângela, Capão Redondo, dificilmente vêm para São Paulo e dificilmente quem está em São Paulo vai até lá, ou seja, é uma cidade, não é nem dormitório, é quase que um coletivo, uma comunidade em si. E que não tem nenhum acesso a qualquer esporte, ou qualquer lazer, ou qualquer recreação. Se você frequenta lá, você sabe essa dificuldade que é aquela região, né? E, recentemente, eu assinei, junto com o prefeito, a gente assinou a desapropriação de um clube dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Esse clube fica no limite do Jardim Ângela com a represa. Entre a represa de Guarapiranga e o Jardim Ângela tem o clube dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. São 280 mil metros quadrados, 3 piscinas com vestiários, são 5 campos de futebol, são 98 churrasqueiras, mesas de ping-pong de alvenaria para não quebrar, tem umas 5 ou 6 mesas de ping-pong de alvenaria, restaurante, tem um espaço expositivo para realização de eventos culturais de 3 mil metros quadrados, todo conservado, todo limpo, todo com câmeras de monitoramento de segurança espalhados no parque inteiro, ruas de paralelepípedo, réplica de avião da Segunda Guerra Mundial no meio do parque, acesso à represa, garagem náutica. E isso acabou de ser desapropriado pela Secretaria e pelo prefeito. Nós vamos, em meados de setembro, a gente deve estar entregando para a população do Jardim Ângela, da Capela do Socorro, do Capão Redondo, esse equipamento. É um presente que essa população vai receber. A gente está nos últimos detalhes agora de como fazer a transição de uma segurança que era privada para uma segurança que vai ser pública, a guarda ambiental, a guarda municipal, como vai ser feita a segurança, a limpeza do parque, mas de fato nós vamos entregar um presente para aquela região que nunca foi possível ter isso como uma aspiração. Era um clube fechado dos funcionários públicos do Estado de São Paulo, nós entramos em acordo com eles. Eles estavam com uma dificuldade enorme de frequência, porque tinha que passar por 1h30 de trânsito no meio do Jardim Ângela. Então, a frequência no fim de semana passado foi de 13 pessoas. E essa é a frequência usual, 13, 12, 5 pessoas. Que pecado. E esse parque vai ter a oportunidade de transformar a vida dos moradores do Jardim Ângela, do Capão Redondo, de toda aquela região. Eles vão ter um lugar de lazer, vão ter um lugar de recreação, com dignidade, com carteirinha para entrar na piscina, e nunca foi
nunca houve essa oportunidade. O prefeito fez uma visita, a vice-prefeita também, eu já fui, o vereador Celso Jatene participou também nessa inspeção e a gente resolveu então desapropriar em comum acordo com o clube e vai se transformar num marco, com certeza vai ser um marco da minha gestão, entregar esse clube para a população. O senhor me permite? Sim. Eu acho que é o maior presente de integração, inclusive bairro, centro-bairro, e para os moradores, especialmente da região, será o maior presente dos últimos anos, porque me parece que um dos grandes problemas do Jardim Ângela, Jardim Cristina, Capão, é justamente a falta de ter o que fazer. Eu conheço o Jardim Cristina. Meu Deus do céu, eles pegam buraquinhos para fazer um campinho de futebol, que não tem onde jogar. Agora, eu fico até pasmado, mas tinha uma alegria danada. Aquele pessoal que não tem aonde ir, não tem o que fazer, ganhar um parque desse. Não, será histórico isso? Não, é histórico, eu tenho certeza, Bernardo, porque não é possível. Uma população que não tem acesso a nada, de repente vai ganhar grátis, possibilidade de entrar. O que eu espero, e rapidamente, é um comprometimento da comunidade com o local. Haverá. Então a gente tem que, rapidamente, inserir programas de escola lá dentro, programa de idosos, criar uma associação de gestão do parque, fosse eleita pela própria população para gerir o parque junto com a prefeitura, para manter aquilo. Né? Tem chuveiro elétrico, tem, enfim, vestiário, é primeiro mundo, de frente para a represa. De novo, 98 churrasqueiras, você pode levar a rede, vai ser uma, enfim, a gente está esperando que suba a frequência de 13 pessoas para 20 mil pessoas. Vai ser o máximo para eles lá. Vai ser... Eu conheço aquilo lá. Não tem o que eles fazerem. Eu acho, vou até tomar liberdade, na primeira semana que vocês abrirem, vai passar de 13 para 3 mil. Depois para 30 mil, e eu não sei se para nisso ou vai continuar aumentando. Não, vai ser uma coisa... Porque as pessoas, em vez de irem... do meu coração, parabéns pela iniciativa. Em vez de vir de lá, as pessoas vir para o Ibirapuera, enfim, para a própria Guarapiranga, que ali não tem saída, eles vão poder ir para Guarapiranga pelo clube, eles vão poder fazer... ir direto para lá. E a questão de 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos a pé, a população vai para o parque, que é um presente para a cidade. Olha, esse fato vai ficar marcado. Vai, tenho certeza. Porque é fantástico. Aceite em repetição, meus parabéns, cumprimente o prefeito pela iniciativa, que é fantástico. Agora eu vou te pedir licença, Messina. Vamos mudar um pouco o assunto, porque eu acho que o assunto hoje são as Olimpíadas. Todo mundo quer saber, todo mundo está interessado nisso. E eu quero te perguntar uma coisa. Como você tem visto as Olimpíadas no Brasil, diante das dificuldades políticas e econômicas que estamos enfrentando? Muito delicado, muito único, né? Único não diria tanto, a gente já passou por crises até muito piores que essa, né? Mas eu acho que são eventos independentes. Acho que independente da economia estar hoje deprimida, a gente iremos ter jogos exitosos. São eventos que não se correlacionam, no meu ponto de vista. Né? A economia do esporte, a cadeia de valor do esporte, ela não representa muito na economia nacional, que é a produção de tênis, produção de camisas, produção de meias, equipamentos esportivos. Isso, no contexto econômico nacional, ele não vai ser muito determinante, não. E qual a nossa expectativa hoje em revelação de novos valores? Por exemplo, do NAR, tudo. Mas eu não digo só a São Paulo, mas ao complexo global. Qual a nossa expectativa de grandes revelações? Bernardo, é o seguinte, o Brasil, ele tem, como em muitas outras áreas, ele é peculiar. Ele tem a sua natureza, a sua característica. Assim, eu digo, pô, como é que vai ser esse evento das Olimpíadas? Vai ser maravilhoso. Ele não vai ser um evento chinês, ele não vai ser um evento londrino, ele vai ser um evento brasileiro. Vai ter, com certeza, o nosso verde e amarelo, o nosso azul, o nosso branco, gente dançando samba,
Com certeza. de tudo. E somos nós. E não, vamos mostrar a nossa alegria. Não somos outros além dessa alegria. Né? E isso também reflete-se no esporte. A gente tem um sistema de geração de valores peculiar e único nosso. A gente no Brasil não tem as faculdades americanas, nós temos um sistema clubístico, social, que dá suporte ao atleta. E temos um sistema de confederações e federações. Esse sistema de confederações e federações, que junto com os clubes são a cadeia de valor do esporte, em especial as confederações e federações, por muito tempo viraram cabides de emprego, por muito tempo viraram centros de corrupção. Parece que agora essa equação confederação-federação está se depurando. Você começa com a Confederação Brasileira de Rugby, é totalmente profissionalizada, está com um projeto fantástico, planejamento, consultorias da McKinsey para criar eleição. Então, eu vejo, Bernardo, quando o sistema de confederações e federações forem depurados e pessoas esportistas de renome, sérios, éticos, competentes, forem assumindo as posições nessas entidades, a chance que o Brasil tem de ter uma alavanca no esporte é muito grande. Enquanto isso, a gente vai ter campeões esporádicos que nascem, que têm histórias de superação, como é também o Brasil. O Brasil é assim. Né? A gente tem situações que, como é o nosso Congresso, como é o nosso Senado, são pessoas que explodiram em algum momento. E as nossas chances de medalha? Você vê Olha, um otimismo? Eu estou muito otimista porque o Comitê Olímpico Brasileiro fez um trabalho importante, um trabalho de 9 anos, que vai ter um resultado agora, depois um resultado em Tóquio. Ele acontece não de uma hora para outra, mas ele é o resultado de um processo. O comitê fez um trabalho muito bom, muito competente, muito sério, atletas excepcionais, são dirigentes esportivos hoje. Né? O Marquinhos, do vôlei, é um dos mais importantes dirigentes do esporte nacional. Então, a possibilidade que a gente cresça o número de medalhas é muito importante. E tem o fator casa. O fator casa é torcida. Esse fator casa é demonstrado que normalmente os países que têm o esporte, a Olimpíada em casa, ganham de 13 a 15 medalhas a mais do que o normal. Então a gente tem uma chance de ser uma Olimpíada excepcional para o Brasil. E 450 Deus diga amém. Sim. Agora eu vou voltar a tocar o assunto Estádio do Pacaembu. Que eu, como santista, que eu sou santista, tive muita tristeza de o estádio ter sido privatizado e o Santos ganhar o estádio. Agora eu te pergunto, voltando à tese da divulgação, quantas pessoas têm conhecimento que o Pacaembu não é estádio? Tem uma piscina maravilhosa, um salão de festas maravilhoso. Por que esse desconhecimento? Olha, quadra de piscina aquecida, e aí vai. Então, o porquê, acredito que seja um fato histórico. O porquê, talvez hoje, deva-se a essa própria indefinição que houve. Né? Tivemos a Arena Itaquera, a Arena Allianz, o Estádio do Morumbi, e aí o Pacaembu ficou nesse vai, não vai, privatiza, não privatiza, concessiona, não concessiona. Hoje o processo está parado no Condefat. Então, toda essa incerteza gera uma falta de mostrar mais o equipamento para a cidade. Tem um contexto também, um contexto das pessoas que vivem no entorno do Pacaembu, que é o Viva Pacaembu, que é uma entidade que respeito, é muito bem organizada. Aliás, eu sou morador do Pacaembu, e essa entidade, de alguma forma, cuida do Pacaembu com carinho. Não é possível fazer evento à noite por conta do PSIL, enfim. Tem o lado bom
E tem um lado que, de alguma forma, ele não possibilita uma divulgação maior do Pacaembu, né? Os moradores são muito ciosos de tudo que acontece lá. Mas, de novo, eu acho que vai do administrador, vai do gestor público. O gestor público que enxerga naquilo uma oportunidade de zerar o custo com a receita que pode vir de um jogo de futebol a mais. Mas eu vou falar uma coisa para você, Bernardo. Apesar de tudo, o Pacaembu foi o segundo estádio do Brasil em termos de números de futebol no primeiro semestre. Nós tivemos lá 22 jogos de futebol. Do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, lá. Do Santos. Do Santos. O Pacaembu, ele é o único estádio que ele é indiferente à cor do time. O Pacaembu é de todo mundo, né? É de todos. Todo mundo se sente dono do Pacaembu. Mas aquilo que você está falando é correto. A gente tem quadra de tênis maravilhosa, construída em 1942, uma estrutura em madeira, que é toda encaixada, não tem um parafuso, uma porca. Ele é todo um... É maravilhoso aquilo. É uma joia da cidade. Agora, eu estou convidando aqui você que está nos ouvindo e nos dando essa audiência aqui no programa, vá lá. Ele está aberto para a população. Aberto sábado, aberto domingo, aberto a semana inteira. Ele não fecha. Ele é da população. Então, esse estádio tem que ser seu. Agora, está na sua atitude de levantar sábado de manhã e ir lá na piscina aquecida, olímpica. Essa piscina ela é autorizada pela FINA, então pode-se realizar várias competições lá. Vai fazer um evento lá, quer fazer um evento, tem o Salão Nobre do Pacaembu. Não existe lugar mais barato para fazer um evento que o Salão Nobre do Pacaembu. Vá, use, abuse, porque é seu. Só falta você ir, não dá mais para fazer nada além disso. Vá competir porque vai ser bom para a tua saúde. Você vai viver mais alegre, vai viver mais entusiasmado, vai viver mais comprometido com a sua cidade, né? Vai continuar cobrando a gente, vai cobrar mais, porque vai falar que a calçada não está boa, que falta o ventilador, que a pintura não está bem feita, que precisa passar uma máquina VAP, mas isso a gente tem que ter essa cobrança de vocês. Cada parque tem um administrador, vai lá e aperta a garganta do cara e fala, olha, tem que deixar esse equipamento em ordem para a gente usar. Cida, o nosso tempo está se esgotando, mas antes eu queria, de forma sucinta, que você nos falasse quais são os planos futuros da sua secretaria. Olha, tem um plano, eu não vou falar de os planos, como eu tenho um tempo limitado, tenho até dezembro, tenho mais 5 meses de gestão, então tenho um plano importante que é requalificar, recompor, reestruturar os clubes da comunidade. Transformar completamente o modelo que hoje vige dos clubes da comunidade, que é um modelo assistencialista, e passar para um modelo empreendedor. Fiz um acordo com o Sebrae, que está treinando já 20 CDCs na Zona Norte, transformando o gestor do equipamento público em um microempreendedor. Dá ferramentas para o gestor público do equipamento lá da periferia, lá do setor menos atendido, transformá-lo em um microempreendedor. Ajudá-lo a planejar, ajudá-lo a fazer eventos, ajudá-lo a gerar dinheiro para aquele CDC. Usando tecnologia também, ferramentas de Big Data, a gente soube que no CDC Unileste do Jardim Maringá, num círculo de 800 metros do CDC, a gente tem 3.500 empresas, CNPJs ativos. Estou falando de Jardim Maringá, Vila Matilde, CDC Unileste, um raio de 800 metros, você tem 3.500 empresas ativas. Se eu dou esses elementos para o presidente do CDC, ele consegue ativar parcerias, ativar patrocínios, ativar ações, ativar eventos que ele não conseguia. Então, nesses últimos 5 meses, eu vou estar focado em requalificar e deixar para o próximo que vier depois de mim o caminho já pavimentado para ele fazer mais. Como a população de São Paulo
pode entrar em contato com você, com a secretaria. Olha, o jeito mais fácil hoje é pelo site da secretaria. O site está no ar, tem lá contatos, tem o telefone nosso, tem o e-mail nosso, tem tudo. Tem o perfil, quem é quem, nossa assessoria de imprensa, na figura do meu assessor Mário Serapicos, ele está lá também à disposição para poder dar as informações que vocês queiram. Ele é uma pessoa conhecedor do setor público há muito tempo. O Mário pode, enfim, encaminhar as demandas que vocês quiserem. Gente, vamos aproveitar essa deixa. Vamos mexer o corpo, vamos dar um pouco de saúde para o espírito. São Paulo tem, cabe a nós aproveitarmos e não ficar reclamando. Meu amigo Messina, muito, mas muito obrigado pela sua entrevista. Eu sou repetitivo no agradecimento, porque é profundamente emocionante essa conversa. Pena que não tenha que acabar. Não é. Eu que fico muito grato do convite e desejar para a população aí que ela use mesmo, use e abuse do que ela tem, é dela, e venha, frequente, pratique. A nossa vontade é que isso aconteça com mais frequência, né? E venha, reclame, se posiciona, fala onde é que não está bom, o que a gente tem que melhorar, que a gente está aberto. E agradeço novamente o convite, que foi muito prazeroso estar aqui essa hora com você. Obrigado. Obrigado. Gente, a semana que vem tem mais. Fica comigo.